Os avanços e as previsões para o setor de tecnologia em 2024 incluem desde um remédio usado para tratar a obesidade até o avanço do TikTok e o controle do X, o antigo Twitter. Esse é o assunto do quadro CNN Innovation de hoje. Para entender melhor o que está por vir, a gente recebe o comentarista de inovação da CNN, Marcelo Tripoli. Boa noite, Marcelo. Um prazer mais uma vez tê-lo aqui no nosso CNN Prime Time. Primeiro, falar sobre esse professor de marketing americano, como é que é? Galloway? Scott Galloway. Scott Galloway. Ele faz previsões, é isso? O Scott Galloway, Márcio, boa noite a todos que estão nos assistindo. O Scott Galloway é um professor da NYU, da Faculdade de Nova York, e ele faz todo ano, ele ficou famoso por escrever um livro que fala um pouco sobre as Big Techs, os riscos das Big Techs. Ele estuda esse mercado de tecnologia há muito tempo e todo ano ele faz um relatório com as previsões do ano seguinte. E o legal é que quando ele apresenta o relatório, ele mostra o que ele acertou no ano anterior. Então, ele mostra o que eu tinha previsto há um ano atrás, qual foi o índice de acerto, aqui eu errei, aqui eu acertei. Então, ele gerou uma consistência com isso e ele acabou de soltar essa semana. O relatório não está nem público ainda, ele fez uma live transmitindo para quem se inscreveu, falando o que ele aposta para 2024. E quais são os principais pontos? Os principais pontos, ele fala muito desse mercado de tecnologia que está saindo um pouco dessa concentração da produção de conteúdo dos big streamers e estúdios para as redes sociais, com ênfase para o TikTok, o crescimento gigantesco da audiência que a gente tem no TikTok. Quer dizer, isso vai continuar, então? Vai continuar e vai acelerar, segundo ele. Tanto é que existe uma série de reguladores querendo tolir um pouco o TikTok pelo poder que ele está tendo no mercado americano e global. Ele cresce muito. No Brasil, o TikTok tem um crescimento incrível. Mas o que chamou a atenção para mim foi a tecnologia do ano. Ele elege todo ano qual vai ser a tecnologia de 2024. E ele colocou que a tecnologia de 2024 é o GLP-1, que é o nome técnico da semaglutida, que é conhecido no Brasil pelo Ozempic. O remédio que é usado para combater diabetes, me corrija se eu estiver errado, mas tem gente que percebeu... Estou emagrecendo? Isso. Ele foi desenvolvido no laboratório ali para pacientes diabéticos, porque ele tem um efeito no pâncreas, na produção de insulina. Mas ele, na verdade, tem um efeito off-label, como se fala, quando o medicamento é usado por uma coisa que ele não foi projetado, que é a redução de peso. Mas o interessante para a gente falar aqui no CNN Innovation não é sobre o remédio em si, porque a gente nem sou especialista em endocrinologia, mas é o efeito econômico que está gerando, né? O Scott Galloway traz uma perspectiva que o medicamento Ozempic vai estar afetando uma série de indústrias, porque ele afeta uma função neurotransmissora do nosso cérebro que reduz o nosso craving, como os americanos falam, que é basicamente o nosso desejo. Então, ele não só reduz a tua vontade de comer, quanto ele reduz a sua vontade de fazer uma série de comportamentos negativos, como, por exemplo, ficar nas redes sociais. A gente acabou de falar do TikTok aqui, e segundo ele, porque o medicamento atua no sistema nervoso central, ele acaba reduzindo a vontade de você ficar horas ali recebendo dopamina com like. Ele reduz a vontade de beber. 70% das pessoas que usam o medicamento param de consumir álcool, ou reduz muito o consumo de álcool, reduz muito o consumo de fast food. Então, está afetando economicamente uma série de setores, né? E um dos setores que está apontando que vai ter um efeito já percebido no ano que vem com o Ozempic é o setor da aviação. Por quê? Porque as pessoas vão reduzir o peso, existe uma média esperada da redução do peso da população com o crescimento da adoção desse medicamento e o combustível aéreo, o principal fator, é o peso que ele carrega, né? Então, isso vai ter um efeito esperado de 80 milhões de dólares na economia americana nas companhias aéreas pela redução de peso. Acabamos de mostrar isso aqui, Thaís Herade colocou entre um dos fatores que dificulta a redução da tarifa, como o governo tanto deseja, ou o ministro de Portos e Aeroportos tanto deseja, é o valor do combustível aéreo, do querosene de aviação. Agora, é claro que a gente não está aqui estimulando ninguém a tomar esse remédio. Não. Definitivamente. Procure seu médico e veja se isso se adapta, se isso se adequa àquela pessoa. Mas é ver ano que vem, ou pelo menos no fim do ano que vem, se essa previsão estará ou não sendo cumprida nesse índice que você nos traz, né? Na verdade, a tecnologia, ele diz que a tecnologia do Ozempic vai ter um efeito global sobre o PIB, porque nos Estados Unidos existe uma crise endêmica de obesidade, o Brasil também, 60% da população brasileira está acima do peso, então existe um efeito gigantesco na economia em uma série de setores quando a população melhora a saúde e, segundo ele, a tecnologia, que só está começando porque a adoção é muito baixa, o medicamento ainda é muito caro, mas com a queda em escala do custo que é esperado para o medicamento, ele vai ser adotado por mais gente, segundo ele, vai ter um efeito muito grande em toda a economia, em vários setores diferentes. E por isso que ele elegeu como a tecnologia do ano, mas já poder estar em dezembro aqui de 2024, vendo se ele acertou ou não. Esse é Marcelo Tripoli, comentarista da CNN de Inovação. Muito obrigado e até semana que vem com mais um CNN Innovation. Até mais. Até mais.